Uma tradução da Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Ou do ponto de vista de tradução, que é uma questão linguística, a Bíblia é um texto inacabado. É um texto que está sempre em revisão, está sempre em mudanças, face às novas descobertas linguísticas, literárias, arqueológicas e de quaisquer ordens que se refiram a qualquer texto traduzido. O texto bíblico traduzido, o texto que nós temos hoje, em qualquer língua, não é o texto original. Não é o autógrafo dos profetas ou dos apóstolos, dos escritores originais. O texto traduzido que nós temos hoje, em qualquer língua, é apenas uma tradução dos manuscritos nas línguas originais, e mesmo que nas línguas originais, cópias do texto original, supostamente inspirado, que já não existe e, por sinal, há muito tempo desaparecido. Portanto, em que sentido nós podemos dizer que a Bíblia, as traduções que nós temos, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Parte-se do pressuposto de que a inspiração divina foi atuante apenas sobre os primeiros escritores, profetas, apóstolos, escribas e etc. A não ser que se desenvolva uma doutrina da inspiração, à la Filo de Alexandria, judeu famoso, que sustentava que a Septuaginta, tradução da Bíblia hebraica para o grego, foi feita, e abre aspas, segundo a palavra dele, não por tradutores, mas por hierofantes e profetas. Fecha aspas. Portanto, também inspirada por Deus. O fato é, não se pode negar que todo tradutor tem uma formação linguística necessária para que o seu trabalho possua pertinência à confiança dos seus leitores. Percebamos então o problema que nós temos em mão. Inspirados, consideramos os escritos originais autógrafos, aqueles que vieram das mãos dos profetas, dos apóstolos, daqueles que tiveram contato com Deus, constituída biblioteca eclesiástica de Deus. Os textos que nós temos hoje, mesmo que nos originais, são cópias. E as nossas Bíblias no vernáculo, em português, com as suas variadas versões, são resultado da ação de tradutores. Como tenho dito, todo tradutor tem uma formação linguística. É preciso ter uma formação linguística para se dedicar à tarefa da tradução. Um tradutor que se preza conhece as teorias da tradução ou as teorias de tradução e necessariamente adota uma teoria linguística. Necessariamente ele vai adotar, entre as várias teorias linguísticas, uma que ele entenda que se adequa ao seu arcabouço hermenêutico que o conduz, que o dirige na sua interpretação dos textos, cópias dos originais, para a sua tradução. Uma sociedade de tradução está para uma teoria linguística, assim como uma denominação religiosa, um partido político, etc., está para uma doutrina pelos seus adeptos adotada. Aquela sensação que um religioso protestante, fundamentalista ou conservador sente ao ser informado de que uma tal tradução da Bíblia foi realizada por tradutores católicos ou espíritas ou testemunhas de Jeová ou de qualquer outro ramo religioso, é bem reveladora, a sensação que ele sente é bem reveladora do que está por trás do problema das traduções. Em outras palavras, as suas diferenças. Outro aspecto que também mexe com o problema das traduções como palavra de Deus, ou como palavra inspirada de Deus, é o fator mudanças ideológicas. As mudanças nas traduções explicam-se por diversos fatores. Quais são os fatores que trabalham para que elas aconteçam? Bom,
Por exemplo, questões teóricas surgidas através dos tempos é um fator. Essas mudanças teóricas ocasionam correções, subtrações, como também acréscimos às traduções já realizadas. E é bem interessante aqui, porque quando você pega aquele material usado pelos tradutores para chegarem a um trabalho final de tradução, você consegue ver rabiscos, recortes, que revelam o que eles pensam sobre determinados textos, que estão em cópias originais, as quais eles usam para chegar ao texto traduzido. Um outro fator, além deste, das mudanças teóricas, que ocasionam correções, subtrações e acréscimos às traduções já realizadas, um outro fator, um segundo fator, as mudanças filosóficas e teórico-doutrinárias ocorridas nas escolas ou nas sociedades de tradução. A análise de diversas traduções revela, por exemplo, diferenças que refletem concepções teóricas da perspectiva linguística, da perspectiva teológica, da perspectiva doutrinária, nos seus mais diversos aspectos, sem contar que influências filosófico-hermenêuticas estão no respaldo que é dado às concepções linguístico-teológicas pertinentes a cada tradução. Por exemplo, concepções fundamentalistas, concepções liberais são expressas nas traduções. Para quem tem conhecimento do marco teórico de cada sociedade linguística, de cada sociedade de tradução, para quem tem conhecimento do marco teórico de determinados tradutores, quando lemos as suas traduções, nós percebemos a expressão, muita não patente, via de regra, são concepções que estão reveladas nas suas traduções, mas somente àqueles que têm um olho clínico e conhecem do trabalho de tradução. Muito bem. Não só as perspectivas linguísticas são passíveis de mudanças, não só as perspectivas linguísticas. Na verdade, as concepções teológicas, as concepções filosóficas de uma sociedade de tradução também mudam, conforme os seus tradutores se revezam, são remanejados, substituídos, etc. Sem contar que as sociedades de tradução também acompanham as mudanças doutrinárias do ramo religioso com o qual se comprometem. O resultado disso são as diferenças gritantes entre as traduções. Isso a gente percebe, por exemplo, muito mais nitidamente, mais desveladamente, nas traduções chamadas parafraseadas ou traduções na linguagem de hoje, aquelas mais tradicionais que seguem um procedimento de tradução mais formal, não deixam a transparecer tão facilmente essas possibilidades doutrinárias, ideológicas, teológicas, filosóficas, refletindo o pensamento dos seus tradutores. Mas essas que são que buscam uma apresentação moderna na linguagem do povo, facilmente a gente percebe as induções doutrinárias. Comparem-nos a isto as traduções de sociedades bíblicas diferentes, sociedades de ramos diferentes entre si. Então, esse fator é outro bem considerado. Um outro fator nas questões das mudanças ideológicas deve-se ao fator das descobertas científicas. E este passa a ter novos pressupostos que levam a mudanças de visão quanto às traduções, principalmente as descobertas científicas no campo da linguística. Por mais fundamentalista que um tradutor seja, há descobertas linguísticas, científicas, às quais eles precisam se dobrar. A mudança é, na verdade, um fenômeno natural na cultura humana e tradução também é cultura. Portanto, tradução é passível de mudança ideológica. O trabalho de tradução é passível de influência das mudanças ideológicas. Um outro fator são as mudanças existenciais. Como livrar-se do pressuposto de que toda tradução é também interpretação? Não há como desvincular o fator interpretativo do fator da tradução. É a prova de que toda interpretação leva consigo a marca de uma subjetividade do tradutor. Não há como nos esquivarmos da expressão de nossa subjetividade naquilo que nós realizamos. Acrescente-se o fato circular e dinâmico
de que a tradução faz o tradutor e o tradutor faz a tradução. Isso aqui é bem interessante porque dessa perspectiva existencial, e de antemão não me interprete como existencialista, estou apenas falando de uma prática de experiência no aspecto da tradução. O fato é, tradutor faz a tradução, tradução que faz o tradutor. É no trabalho de traduzir que aquele que trabalha traduzindo vai também se constituindo, se construindo. Porque quanto mais experiência nos aspectos da tradução tivermos, melhores seremos. É pela prática que nos aperfeiçoamos. Então a tradução como atividade, como resultado do trabalho, cria novas impressões na subjetividade do tradutor, no decorrer dos anos que ele trabalha e à medida que cada trabalho tradutório se encerra. Encerra, entre aspas, porque um trabalho de tradução sempre estará inacabado. Afinal, lidar com um texto escrito não é meramente lidar com algo morto. Todo texto só ganha voz porque transmite uma ideia. E essa ideia vai tocar, sem dúvida alguma, a subjetividade de cada tradutor. E devido a estes fatores que nós estamos apresentando, é comum, é natural, que tradutores de sociedades de tradução diferentes apontem falhas nos trabalhos de seus colegas de outras sociedades de tradução. Mentes que estão esperando uma tradução absoluta sofrem, essas mentes sofrem, porque toda tradução é passível de revisão. Diante das contingências das traduções e diante das próprias limitações epistemológicas dos tradutores, sem contar com outras limitações como humanos que os tradutores são, revela-se um problema. Em que sentido uma tradução é a palavra inspirada de Deus? Se o texto autógrafo do profeta, do apóstolo, do escriba usado por Deus, aquele que recebeu a inspiração divina, não existe mais, então as cópias não são palavra inspirada de Deus, as traduções também não são palavra inspirada de Deus. Que diferença faz se o texto é ou não inspirado? Haveria alguma diferença para você ter conhecimento da perspectiva epistemológica se um texto é ou não é inspirado por Deus? E aqui eu me lembro de um episódio que foi vivido pelos religiosos de Jerusalém quando eles entraram em contato com um homem que foi curado por Jesus. Um cego que passou a ver, passou a enxergar, depois que Jesus colocou as mãos em seus olhos. E aqueles chefes religiosos chegaram para o homem que havia sido cego, João 9, mas no versículo 25, ao qual eu quero fazer referência, os religiosos chegaram para aquele homem cego e disseram: você sabia que este homem é pecador? Referindo-se a Jesus, falaram os chefes religiosos. E é interessante a sabedoria existencial daquele homem que fora curado. Ele respondeu: se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então a pergunta chamava uma questão epistemológica. Você sabe que este homem é pecador? Ele disse: olha, se é pecador, eu não sei. Quer dizer, da perspectiva epistemológica eu não tenho como lhe responder isso. Mas da perspectiva existencial, eu era cego e agora vejo. Portanto, o homem curado revelou o âmago da questão quando a direcionou para o fato de uma relação com o mestre, e não para uma questão de saber ou não saber de algo, uma questão epistemológica. Portanto, a questão suprema é: qual a influência do texto bíblico na vida humana? De que adianta a lei de Deus escrita em pedras, se no coração está escrita a concupiscência? As palavras da lei só fazem diferença se estiverem escritas no coração. Essa é a inspiração que conta. A palavra que está nas traduções é palavra inspirada de Deus? Essa resposta é você quem tem para dar. Você pode responder como aquele homem:
Eu era cego e agora vejo. Até o nosso próximo tratamento teológico.